Olá, esse é o programa OAB Nacional, uma produção e realização da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das novidades da advocacia e dos últimos acontecimentos do Judiciário. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje com a sanção da lei sobre a comprovação de feriado local em recursos judiciais. Dessa forma, o Código de Processo Civil agora prevê que o tribunal determine a correção do vício de não comprovação do feriado ou desconsidere a omissão caso a informação conste no processo eletrônico. Para o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, abre aspas, a aprovação da Lei 14.939 de 2024 representa um avanço significativo para o sistema judiciário brasileiro. Com a alteração do CPC para permitir a correção de vícios relacionados à comprovação de feriados locais, garantimos maior eficiência e justiça nos processos. Essa conquista é fruto da luta do CFOAB no Congresso Nacional e reforça nosso compromisso com a melhoria contínua do processo judicial. Fecha aspas. O advogado Antônio Fabrício de Matos tomou posse administrativamente no cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ele ocupa a vaga destinada à advocacia, deixada pela aposentadoria do ministro Emanuel Pereira. Acompanhe. São 31 anos de advocacia e 38 dias de magistratura, o que quer dizer que continuamos no sistema de justiça, mas agora com outra posição. Mas passa sim um filme em que estamos enxergando nesse momento todo o caminhar, ouvindo a advocacia, atuando na advocacia, 31 anos de tribuna, em tribunais, 31 anos atuando nos processos e mais de 20 anos desses 31 nas lutas da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, chego aqui com esse passado, com essa caminhada, com esse desenvolvimento e sabendo quais são as dores da advocacia e também as suas delícias. O mais importante dizer que isso é uma escolha do Constituinte. Quando a Constituição de 88 foi promulgada, ela dividiu o tribunal em 3/5, compostos por juízes, magistrados oriundos da carreira, 1/5 composto por membros do Ministério Público e 1/5 composto por advocacia. Acho que isso é fundamental, essas visões diferentes de cada um no seu extrato para vir e compor um corpo único, faz com que o tribunal seja mais plural e faz com que, no caso dos ministros que são oriundos da advocacia, que eles possam trazer toda a sua experiência do outro lado para que essa caminhada feita até ali possa também ser mais um ponto de diálogo entre as experiências que vão se cruzar dentro do tribunal. Então, acredito que seja muito importante esta definição do Constituinte de compor o tribunal dessa maneira. Como é um gabinete que tem como titular um ministro oriundo da advocacia, esse gabinete, eu entendo que gabinetes que são compostos por membros oriundos da advocacia, eles têm que ser embaixada dos advogados, onde os advogados sintam absolutamente à vontade para estar despachando seus processos, trazendo suas questões. Então, o gabinete está absolutamente à disposição de toda a advocacia brasileira. O Conselho Federal da OAB deu um importante passo rumo a um futuro de mais segurança e transparência nos serviços prestados à advocacia brasileira com a criação do Observatório Nacional de Cibersegurança, Inteligência Artificial e Proteção de Dados. A tecnologia veio para ficar. A tecnologia é uma realidade na vida de todos nós. Porém, entende a ordem que a tecnologia veio para aproximar o sistema de justiça da advocacia e do jurisdicionário. Porém, para garantir que a tecnologia venha para aproximar e jamais afastar a advocacia do sistema de justiça, nós criamos um observatório
observatório que vai buscar justamente fazer esse controle e denunciar e lutar contra todas as medidas que estejam a utilizar a tecnologia para afastar o jurisdicionado do sistema de justiça. Como também esse observatório trará um importante passo para acompanhar a implantação da inteligência artificial no âmbito do sistema de justiça. Nós entendemos que a inteligência artificial é importante, porém ela deve ser aplicada com critérios, com cuidado, e esse cuidado a OAB estará acompanhando para, enfim, pleitear junto ao Conselho Nacional de Justiça, aos tribunais e também ao Congresso Nacional para, justamente, com este controle, garantir que o nosso sistema de justiça aplique a tecnologia, a inteligência artificial de uma forma a garantir o pleno contraditório, a ampla defesa e, enfim, a melhor aplicação da justiça a todos os jurisdicionados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil recebeu a delegação da Coalizão Negra por Direitos, que apresentou a campanha Quilombos nos Parlamentos Eleições 2024. Na ocasião, a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Silvia Souza, reforçou o compromisso com a representatividade no país. Confira na entrevista. A Coalizão Negra hoje reúne aproximadamente 295 entidades dos movimentos negros brasileiros de todo o país. E essa delegação teve representação de pelo menos 5 estados de norte a sul do país. E o objetivo foi apresentar para nós a demanda do Quilombo nos parlamentos, esse manifesto do Quilombo nos parlamentos, que é um movimento criado pela Coalizão Negra por Direitos já há mais de uma eleição, não é a primeira vez, para que a gente consiga eleger pessoas que representem as populações negras, as populações vulnerabilizadas, quilombolas, ribeirinhas, nos parlamentos. A gente sabe que estão chegando as eleições municipais, né? Agora em 2024, e esse movimento que preparou essa manifestação traz algumas recomendações importantes, não só para os partidos políticos, mas também para entidades que compõem o sistema de justiça brasileiro e organizações da sociedade civil, né? A OAB é uma organização da sociedade civil, mas tem um papel muito importante dentro do sistema de justiça brasileiro, né? E uma das recomendações é a criação das comissões permanentes de heteroidentificação pela Justiça Eleitoral Regional, para que se possam cumprir aquelas cotas estabelecidas para mulheres, principalmente de raça, né? No caso das comissões de heteroidentificação, trata-se especificamente de raça, são as cotas dos fundos eleitorais, para potencializar candidaturas de pessoas negras. Então, nós recebemos a comissão, essa delegação da Coalizão Negra por Direitos, recebemos o manifesto do parlamento, né? E agora nós vamos levar esse pleito, né? Esse pedido de apoio para a nossa presidência da OAB e sempre destacando a importância de se estabelecer uma representação plural nos espaços de poder e de tomada de decisão, e o parlamento é um desses espaços. O Conselho Federal se posicionou contra a legitimidade do Ministério Público para discutir a legalidade de cláusulas contratuais referentes ao valor dos honorários acordados entre advogados e clientes em ações previdenciárias. A OAB argumenta que a intervenção do MP fere princípios constitucionais, como legalidade, isonomia e o devido processo legal, além do exercício legítimo da profissão e da livre concorrência. A OAB Nacional tem um posicionamento já há bastante tempo, no sentido de que não cabe ao Ministério Público esse questionamento, não é da sua competência, não é da sua atribuição. A contratação de honorários nas causas previdenciárias, assim como em qualquer outra demanda, é uma relação privada e, por isso, quem possui legitimidade para tanto é o próprio cliente para questionar. Quem também possui essa legitimidade é a própria OAB. Então, a OAB ela não está se imiscuindo no mérito da relação. Se a cobrança dos honorários for num percentual abusivo, por exemplo, cabe o questionamento tanto pelo cliente, né, que pode ingressar com ação civil nesse sentido, como também na própria OAB com procedimento ético disciplinar, por iniciativa do cliente ou por iniciativa própria da OAB. Mas não cabe aí ao Ministério Público ter essa atribuição de fazer esse questionamento.
Por isso que o OAB Nacional se habilitou no processo, foi feito um parecer nesse sentido pela Comissão Nacional de Direito Previdenciário, para que haja essa habilitação para que defenda a ilegitimidade do Ministério Público para fazer esse tipo de questionamento. Esperamos que a matéria seja levada ao Supremo Tribunal Federal e lá, então, diante dessa interpretação do artigo 133 da Constituição e também das disposições constitucionais que tratam da legitimidade do Ministério Público, que haja um entendimento de que essa relação está fora das atribuições do Ministério Público para fazer esse tipo de questionamento. Acreditamos que essa questão será solucionada definitivamente pelo STF com a interpretação do artigo 133 da Constituição. A OAB Nacional lançou mais uma cartilha sobre as principais dúvidas voltadas à publicidade na advocacia. O questionamento de hoje é sobre o botão clique aqui ou saiba mais, que direciona os clientes ao WhatsApp ou à página do advogado. Isso pode ou não pode? É isso que você acompanha agora. É plenamente possível o uso do botão clique aqui. Aqui, como também é permitido o uso das caixinhas, assim como é permitido o saiba mais, mas temos que ter em mente sempre que o uso de qualquer uma dessas ferramentas não pode induzir a captação de clientela. Como também não podem haver chamadas do tipo contrate os nossos trabalhos, procure seus direitos clicando aqui, ou foi lesado, posso lhe ajudar? Clique aqui. Ou, muito menos aquele botãozinho ou aquela frase escrita, clique aqui, me contrate. Então, são palavras, são frases que fazem chamamento à captação de clientela. Então, o botão clique aqui tem que direcionar para matérias meramente informativas, sem qualquer induzimento ao acionamento, sem induzir também a litigância, né, a entrar com ações. Então, esse botão clique aqui pode redirecionar para o telefone do advogado, para o WhatsApp do advogado, para o e-mail do escritório, para o site do escritório, mas nunca induzir a uma captação, a uma marcação de audiências, de consultas, porque isso é vedado pelo nosso Código de Ética. A OAB Nacional participou também de audiência pública na Câmara dos Deputados para debater o projeto de lei 1584 de 2021, que estabelece diretrizes para o descomissionamento de estruturas offshore e reciclagem de embarcações. Os detalhes você acompanha agora. Deputado, eu tentei sistematizar nossas contribuições, que já foram devidamente apresentadas, em 3 grupos de premissas: as premissas conceituais, as práticas e as econômicas. Isso é importante porque a gente tem que lembrar que esse PL ele tenta, de uma forma muito importante para o país, reaquecer a nossa indústria naval. Então, ele vai ter que atender os armadores, os portos, os estaleiros, trazendo essa questão de uma forma global, como é o sistema aquaviário. Na questão da premissa conceitual, como foi muito bem colocado aqui pelo almirante, a gente tem que lembrar que nós estamos diante de uma atividade globalizada e o PL ele tem que estar convergente com a Convenção de Hong Kong. Nós acreditamos que a assinatura de convenções que tratam de padrões internacionais de segurança coloca o país em uma posição de maior segurança internacional e é uma assinatura convergente com a liberdade econômica e com a nossa Constituição. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional para você. Não saia daí! Temos novidade para a advocacia do país, o aplicativo Carteira Digital da OAB, que permite o acesso digital ao documento oficial da Ordem, passou por inovações significativas de segurança, melhorias de layout e outras funcionalidades. Confira. O que os advogados estão acostumados e há muito tempo utilizam é aquela carteira tradicional, física, da Ordem dos Advogados. É o que os credencia como advogados. Mais recentemente, nós criamos o modelo da carteira digital,
O que é a carteira digital? Ela é muito semelhante à carteira física, só que você pode carregá-la no seu celular, você não precisa carregar o modelo físico. Isso poupa muito trabalho, etc. Isso já está funcionando faz tempo. Só para que vocês tenham uma ideia, nós, de 1,5 milhão de advogados, mais ou menos, nós temos cerca de 450 mil que já possuem essa carteira. Então, estamos já aí com 1/3 do total da advocacia brasileira já utilizando a carteira digital. E, recentemente, fizemos algumas modificações para torná-la ainda melhor. A principal dessas modificações é o fato de que hoje, tendo a carteira digital, você pode acionar diretamente o CNA. O que é o CNA? É o Cadastro Nacional da Advocacia. Você pode saber quais são os dados teus, advogado, advogada, que estão sob a tutela do Conselho Federal da OAB no Cadastro Nacional de Advocacia. Com isso, você tem a informação sobre os teus dados e o Conselho Federal abre, até em obediência à Lei Geral de Proteção de Dados, abre completamente para você essa possibilidade. A carteira pode ser acionada por biossegurança, o que facilita muito o acesso, e você pode também utilizar, que é novidade, o código de barras, que tem na digital agora também. Então, por exemplo, quando você vai entrar num tribunal, principalmente em Brasília, os tribunais superiores, vários tribunais de justiça do país, você ou faz o teu cadastro, ou você passa o código de barra, e esse código de barra já permite a tua entrada, tua identificação e tua entrada imediata nesses recintos. Então, eu acho que é uma grande vantagem e com uma situação muito importante a gente falar aqui, que é a questão do custo zero. É um direito do advogado, não paga nada por isso. Ao revelar os inúmeros aspectos que envolvem a realidade profissional dos quase 1.400.000 advogadas e advogados brasileiros, o primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira identificou que a maioria deles são autônomos, ou seja, não possuem vínculo empregatício com um escritório específico ou empresa, sendo os próprios responsáveis pelo seu trabalho. De acordo com a pesquisa, 72% dos advogados do Brasil são autônomos, enquanto apenas 29% estão vinculados a empresas ou escritórios privados de advocacia. A condição de advogado autônomo é mais frequente quanto maior a idade, alcançando 72% entre os de 60 anos ou mais e caindo para 56% entre os que têm 21 e 23 anos. O home office é o meio de trabalho de 51% desses advogados. Quanto à localização da atuação profissional, 44% dos autônomos atuam exclusivamente nos centros urbanos, enquanto 45% atuam apenas no interior. O rendimento individual varia conforme a situação profissional, com os autônomos representando a maioria nas faixas de renda até 5 salários mínimos e uma minoria nas faixas mais altas, acima de 20 salários. Outro dado revelador é que os rendimentos dos autônomos que trabalham no modelo à distância são majoritariamente inferiores dos que trabalham presencialmente. O estudo conclui que a criação de políticas específicas para os advogados que atuam de forma autônoma é fundamental em razão das dificuldades que esse grupo enfrenta, principalmente os relacionados à menor remuneração, aos impactos na saúde mental e à garantia de direitos trabalhistas e previdenciários. Quer saber mais? Acesse o nosso site oab.org.br e confira todos os detalhes do Perfil ADV. A pesquisa Perfil ADV, realizada pela OAB, com a contribuição da FGV, é de extrema importância para que nós pudéssemos conhecer e identificar a realidade da classe. E essa identificação nos permite criar políticas de ordem. Grande parte da advocacia é autônoma. Grande parte da advocacia é formada por empresários que estruturam o seu negócio, que buscam oferecer um serviço jurídico à população.
Ou seja, a maior parte delas está ali geralmente enquadrada no simples, que é a advocacia que se estrutura inicialmente para muitas vezes receber uma remuneração não tão alta, mas que forma a grande parcela dos advogados e advogadas brasileiros. E por conta disso, a OAB tem buscado, através da valorização do simples, de uma tributação justa, especialmente para aquele advogado que está iniciando a profissão, uma garantia que foi conquistada lá atrás e que nós garantimos a manutenção mesmo na nova reforma tributária, para que o advogado e a advogada, no início da sua profissão, ela possa continuar atuando como autônomo e, com isso, garantindo o seu sustento, o sustento da sua família, que essa é a grande realidade dos advogados e advogadas brasileiros. Indicado pelo Conselho Federal da OAB, o advogado Rodrigo Badaró foi nomeado como membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais com mandato de 2 anos. A designação pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicada no Diário Oficial da União. O Conselho Nacional de Proteção de Dados é um órgão consultivo vinculado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem um papel extremamente relevante no cuidado do sigilo e da proteção dos dados públicos e privados, e ainda um papel extremamente relevante para cuidar também do debate da inteligência artificial. Nesse sentido, fui felizmente reconduzido a esse cargo, tendo em vista que participei do primeiro Conselho Nacional de Proteção de Dados e agora tendo sido indicado pelo presidente Lula, mas a vaga é um prestígio da OAB Nacional. O Conselho cabe assessorar a NPD no debate das matérias que envolvem as questões técnicas de proteção de dados, seja de criança e de adolescente, seja proteção de dados públicos, seja proteção de dados sensíveis. Então, é muito importante que tenhamos conseguido um assento nesse Conselho Nacional de Proteção de Dados, considerando até que a lei não cita que a OAB tem um assento específico. Então, é mais um mérito da OAB Nacional ter conseguido, ter lutado e, com seu prestígio, obtido um espaço necessário para que a advocacia, representando a sociedade civil e o cidadão, tenha sua voz, tenha oportunidade de acompanhar. E não à toa, antes até da estabilidade, da criação total da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a OAB Nacional já tinha agido, já agiu, quando, vocês devem lembrar, daquele enorme vazamento de milhões de CPFs de brasileiro, tendo a OAB notificado imediatamente os órgãos responsáveis para a devida apuração. Quer saber os principais destaques das seccionais pelo país? É o que a gente te mostra agora. Esse é o quadro Giro ADV. Nós estamos dando andamento ao nosso projeto chamado Projeto Sexto Ano, em que nós temos um pacote de benefícios para os advogados que estão no início da carreira, gratuidade em cursos, qualificação extraordinária para esses advogados. Estamos investindo também no programa didativos com maior qualificação, com ampliação aí dos atos que estão, enfim, sendo constantes da tabela. O nosso programa didativos do Paraná hoje tem 19 mil inscritos, com um orçamento bastante significativo do Estado. Esse é digamos assim, um programa aí que bastante eficiente para a advocacia paranaense. Bem, além disso, nós estamos também concluindo alguns projetos de gestão da nossa instituição OAB Paraná. Nós vamos fazer algumas entregas, são 11 obras que nós estamos concluindo neste ano. Obviamente, essas obras foram sendo realizadas ao longo da gestão. São 4 sedes novas e o restante são reformas que estamos realizando. Instituímos o projeto OAB 360 graus, é uma verdadeira casa para os advogados. Nós temos um protótipo na subseção de Maringá, são 300 metros quadrados de escritórios, salas de audiência, salas de sustentação oral, um espaço que está funcionando muito bem.
que tem fila de advogado lá para utilizar esse espaço. Implementamos também o OAB Consenso, que além da formação específica para a advocacia, nós temos um espaço dedicado para a autocomposição, tentando aqui então incentivar essa cultura da autocomposição, né, para complementar aí, quer dizer, a advocacia hoje não é só a advocacia do conflito, mas sim também a do consenso. Esse espaço também tem sido um sucesso lá. A Escola Superior de Advocacia Nacional promoveu no YouTube mais um debate voltado à inteligência artificial na profissão. E o convidado desta vez foi o doutor em Direito e Ciências Jurídicas, Edson Pontes. Acompanhe. Quando a gente aplica a inteligência artificial nesse fluxo repetitivo do nosso trabalho, isso não nos faz menos advogado. A pergunta que o doutor Paulo trouxe, pessoal, é muito interessante, porque ele falou, olha, se o sistema ele se coloca como uma substituição daquilo que, segundo eles, a gente perde muito tempo fazendo, que é analisar processo, e o sistema entrega isso de uma forma suficiente e com uma excelência operacional, o que sobra? Bom, se uma máquina faz isso e faz com excelência, a gente tem que subtrair isso do que nós fazemos e o que sobrou é o que nós somos, advogados. Seja sustentações orais, relacionamento com o cliente, tribunal, tratar com outros operadores do direito, ou seja, aquilo que nos faz humano, contato humano. A máquina não faz. Isso é o que nos faz advogados. Nós somos advogados e advogados existem assim, desde sempre em uma sociedade, porque independentemente de estrutura de processo, de procedimento, de regra procedimental, nós defendemos o direito de um terceiro. E nós defendemos o direito de um terceiro de uma forma humana. É isso que nos faz advogado. E aí é um ponto interessante. É o segundo ponto daquilo que eu falei. Como é que isso vai impactar no seu escritório? Isso além de impactar a questão de melhorar o seu resultado, isso vai trazer o seguinte, aumento de produtividade. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro das informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá!